Iniciando o vídeo. Mais uma vez iremos meditar na palavra do Senhor. Aqui iremos no livro do profeta Ezequiel, capítulo 13. Arrumar aqui a câmera. Ok. Então, amados, iremos meditar em Ezequiel capítulo 13. Eu quero iniciar orando. Eu convido você, de onde você estiver, a orar, pedir a orientação do Senhor, que possamos passar um tempinho aqui meditando na palavra do Senhor. Vamos orar. Ó Deus amado, Deus nosso, obrigado por esse privilégio. Sabemos que Tu és um Deus tremendo, Deus misericordioso e bondoso. Queremos, nesse tempo tão curto, mas porém um tempo precioso, onde nós iremos meditar na Tua palavra, e sermos exortados pelo Senhor, e sermos desafiados pelo Senhor, e sermos edificados pelo Senhor. Pedimos a Ti, Deus, a todos aqueles que estão a ouvir, aqueles que irão ouvir, que o Senhor possa dar a cada um de nós compreensão da Tua palavra. E a certeza que Tu és um Deus que tem cuidado dos seus, e tem sido e és um Deus justo, santo e todo-poderoso. Pedimos a Tua bênção, Senhor, em nome de Cristo que nós te oramos. Amém. Amados, iremos aqui meditar em Ezequiel capítulo 13, um texto onde Deus castigará os falsos profetas. É um texto bastante interessante e atual, onde cada um de nós devemos estar atentos à palavra do Senhor, e se aqueles que se dizem profetas estão falando de Deus ou não. Então eu convido você a abrir sua Bíblia, ou então a ouvir lá em Ezequiel capítulo 13, diz o seguinte: profecia contra os falsos profetas. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que, profetizando, exprimem, como dizes, o que lhes vem do coração. Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito, sem nada ter visto. Os teus profetas, ó Israel, são como raposa entre as ruínas. Não subistes às brechas, nem fizestes muros para a casa de Israel, para que ela permaneça firme na peleja no dia do Senhor. Tiveram visões falsas e adivinhação mentirosa os que dizem: o Senhor disse, quando o Senhor os não enviou, e esperam o cumprimento da palavra. Não tivestes visões falsas, e não falastes adivinhação mentirosa, quando dissestes: o Senhor diz, sendo que eu tal não falei? Portanto, assim diz o Senhor Deus: como falais falsidade, tendes visões mentirosas, por isso eu sou contra vós outros, diz o Senhor Deus. Minha mão será contra os profetas que têm visões falsas e que adivinham mentiras. Não estarão no conselho do meu povo, não serão escritos nos livros da casa de Israel, nem entrarão na terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor Deus, visto que andam enganando, sim, enganando o meu povo, dizendo paz, quando não há paz, e quando se edifica uma parede, e os profetas a caiam. Dize aos que a caiam, que ela ruirá. Haverá chuva de inundar. Vós, ó pedra de saraivada, caireis, e tu, vento tempestuoso, e romperás. Ora, eis que, caindo a parede, não vos dirão: onde está a cal com que a caiaste? Portanto, assim diz o Senhor Deus: tempestuoso vento farei romper no meu furor, e chuva de inundar haverá na minha ira, e pedra de saraivada.
na minha indignação para o consumir. Derribarei a parede que caiastes, darei com ela por terra, e o seu fundamento se descobrirá. Quando cair, perecereis no meio dela, e sabereis que eu sou o Senhor. Assim cumprirei o meu furor contra a parede e contra os que caiaram, e vos direi: a parede já não existe, nem aqueles que a caiaram. Os profetas de Israel que profetizaram a respeito de Jerusalém, e para ela tem visões de paz, quando não há paz, diz o Senhor Deus. Agora, amado, do versículo 17 do capítulo 31 até o verso 23, agora Deus falando contra as falsas profetisas de Israel. Diz o seguinte: tu, ó filho do homem, põe-te contra as filhas do teu povo. Ou seja, Deus ordena Ezequiel falar também contra as profetisas. Põe-te contra as filhas do teu povo, que profetizam de seu coração. Profetiza contra elas e dize: assim diz o Senhor Deus: ai das que cosem invólucros, feiticeiros, para todas as articulações das mãos e fazem véus para cabeças de todo tamanho, para caçarem almas. Querereis matar as almas do meu povo e preservar outras para vós mesmos? Vós me profanastes entre o meu povo, por punhados de cevada e por pedaços de pão, para matardes as almas que não haviam de morrer, e para preservardes com vida as almas que não haviam de viver, mentindo assim ao meu povo que escuta mentiras. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis aí vou contra eis aí vou eu contra vossos invólucros feiticeiros, porque vós caçais as almas como aves, e as arrancarei de vossas mãos. Soltarei livres como aves as almas que prendestes. Também rasgarei os vossos véus e livrarei o meu povo das vossas mãos, e nunca mais estará ao vosso alcance para ser caçado, e sabereis que eu sou o Senhor. Visto que com falsidade entristeceste o coração do justo, não havendo eu entristecido, e fortaleceste as mãos do perverso, para que não se desviasse do seu mau caminho e vivesse. Por isso, já não tereis visões falsas, nem jamais fareis adivinhações. Livrarei o meu povo das vossas mãos, e sabereis que eu sou o Senhor. Amém. Interessante, amado, esse texto aqui, né, de Ezequiel, já o próprio Deus alertando o povo aqui, aí o próprio Ezequiel para profetizar contra esses falsos profetas. Ou seja, desde aquela época até os dias atuais existem falsos profetas que falam coisas do seu coração e nada está escrito na palavra de Deus. Então, homens mentirosos, enganadores que prendem a muitos. E aí nós vamos ver, né, os invólucros feiticeiros das mulheres profetisas, onde Deus também tem uma palavra de julgamento contra cada uma delas, né? Do verso 1 ao 23 é isso. Deus castigará os falsos profetas. Do verso 1 ao verso 3, onde nós lemos aqui, né, que veio a mim a palavra do Senhor, ou seja, o profeta aqui recebe a palavra de Deus e vai falar aos falsos profetas. Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel que, profetizando, exprimem, como dizes, o que eles veem do coração. Ou seja, o que os profetas de Israel diziam ali, os falsos profetas, as coisas do seu próprio coração, e nada vindo do Senhor. Por isso que eu e você temos que estar atentos. Aquilo que o homem diz está condizente com a palavra do Senhor. Ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito sem nada ter visto. Os exilados pensavam que estavam seguros. As coisas terríveis de que Ezequiel falou não lhes aconteceria. Eles creram por causa das palavras de falsos profetas. Esses profetas tinham feito o povo confiar em mentiras. Eles deram mensagem de esperança ao povo, mas Deus não lhes tinha falado. O Senhor disse a Ezequiel que profetizasse contra os profetas. A fonte de suas profecias eram suas próprias mentes. Eles não tinham ouvido falar do Senhor.
Talvez imaginassem que essas profecias eram de fato do Senhor. Mas eles tinham inventado tudo. Falar como se as profecias fossem do Senhor era falso, era algo falso e insensato. E o Senhor os castigaria por isso. É por isso, amado, que nós temos que estar sempre antenados, ligados nessa palavra. Eis que eu te digo, eis que Deus vai te dar isso, eis que Deus vai te dar isso, e muitas vezes não é condizente com a palavra do Senhor. Temos que estar atentos à palavra do Senhor. E Deus ia castigar todos os falsos profetas e as falsas profetisas. Olha o que diz o verso 4. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas entre as ruínas. Ezequiel compara aqui os falsos profetas como raposas. As raposas são espertas, enquanto caçam para o alimento. Mas uma coisa interessante, amados, que elas mais matam do que precisam. Elas causam muitos danos. Então, esses profetas fizeram com que o povo sofresse por causa de suas mentiras. Então, eles não se importavam com o país ou com o povo de Judá. Por suas falsas profecias, eles causaram terríveis problemas para o povo e para a nação. Olha o que diz o versículo 5. Não subistes as brechas, nem fizeste muros para a casa de Israel? Os profetas deveriam ter ajudado o povo a obedecer a Deus. Eles deveriam ter ensinado as pessoas a obedecerem ao acordo com Deus. Se tivesse feito isso, Israel estaria seguro. Ninguém poderia derrotá-los. Mas os profetas não advertiram o povo. Se a parede de uma cidade tem buracos, o inimigo pode entrar. A cidade não seria capaz de se defender. Assim, os israelitas serão incapazes de defender-se quando o Senhor agir contra eles, através de outra nação. Verso 6, verso 7. Tiveram visões falsas. Como assim? O que o verdadeiro profeta diz que acontece, realmente acontece. Que foi orientado aqui pelo Senhor, pois a profecia era dada pelo Senhor. Mas os eventos provariam que esses profetas eram falsos. Eles falaram sobre um futuro feliz e pacífico e tranquilo. Eles esperavam que fosse assim. No entanto, não haveriam paz. Eles disseram que o Senhor os havia enviado, mas o Senhor não os enviou e nem falou com eles. Verso 8, verso 9. Portanto, assim diz o Senhor Deus: como falais falsidades e tendes visões mentirosas, por isso eu sou contra vós outros. Todo aquele, ó amado, toda aquela, meus amados, que falam coisas que não são do Senhor, eles serão julgados pelo Senhor. A ira do Senhor cairá sobre eles. Por isso eu sou contra o Senhor, ou contra vós outros, diz o Senhor. Os falsos profetas disseram que falavam as palavras de Deus, mas os que eles disseram nunca veio de Deus. Todas as visões que eles tiveram não eram de Deus. Todas as suas profecias eram mentiras. Eles falaram sobre eventos futuros, mas nenhuma delas aconteceria. Eles fingiram que estavam falando em nome de Deus, mas Deus nunca tinha falado com eles. O que eles disseram foram mentiras, conduzindo o povo ao erro. Eles falaram tantas coisas, irmãos. Então Deus disse algo interessante aqui. Deus disse que puniria esses falsos profetas. Interessante aqui, amados, que as pessoas costumavam respeitá-los. Eram homens que tinham autoridade em Israel, mas eles perderiam toda a honra e a autoridade que eles tinham. Deus tiraria os nomes deles, desses falsos profetas, da lista do seu povo. Eles não estariam entre o povo do Senhor.
e nunca mais voltariam para o país chamado Israel. Deus iria expulsá-los. A sua ira santa cairia sobre eles. O que acontece hoje, amados? Tantos homens ditos homens de Deus, falando como se fosse enviado do Senhor, profecias bizarras, bizonhas, e infelizmente muitos acreditam. Infelizmente, não estão atrelados à sua palavra, a ouvir sermões bíblicos, e caem no erro desses homens, importantes também, são influentes. É por isso que nós precisamos estar cada dia ligado à sua palavra, cada dia ligado em comunhão com o Senhor e com o seu Santo Espírito. Verso 10 e 16. Vou ler só alguns versículos aqui. Visto que andam enganando, sim, enganando o meu povo, dizendo paz quando não há paz. O que Deus vai fazer? Diz aos que caiam, que a caiam, que ela ruirá. Eles estavam pintando as paredes. Tinham os buracos, estavam caiando. Caiando é aplicar cal. Né? A parede estava um pouco feia. Vamos pintar, vamos enganar. É isso que estavam fazendo. Mas só que Deus ia cair juízo sobre eles. Olha o que diz o verso 15. Assim cumprirei o meu furor contra a parede e contra os que caiaram, e vos direi: a parede já não existe, nem aqueles que a caiaram, ou seja, nem a parede e nem o povo. Ou seja, o povo fala falsos profetas. O que os profetas estavam dizendo ao povo não era verdade. Eles não advertiram as pessoas a voltarem-se para o Senhor. Eles não disseram ao povo que os puniria. Isso é interessante, amados, que são hoje os ditos pastores coaches, né? Falam palavras bonitas para alegrar, encher o nosso ego, e muitas vezes, quase todas as vezes, não falam sobre pecado, sobre arrependimento. São falsos profetas que enganam a muitos. E aqui os falsos profetas, eles não advertiram o povo a voltar-se para o Senhor. Eles não disseram ao povo que Deus os puniria. Eles falaram apenas em paz. Mas, na verdade, haveria uma guerra terrível. O povo acreditava nas suas mentiras. Deus estava zangado, porque esses eram o seu povo. Não era outra nação, era o povo de Deus. Os profetas eram como maus trabalhadores que constroem uma parede fraca. Essa seria uma parede de pedra seca, uma parede sem cimento, que tem lacunas e tem buracos nela. Eles devem reparar as rachaduras. Em vez disso, eles pintam com cal sobre eles. Eles escondem os buracos, as rachaduras da parede. Então os profetas estavam falando palavras agradáveis para esconder a verdade. Eles deveriam ter dito a verdade. Todas as pessoas tivessem voltado para Deus e Ele a salvaria. É por isso que tem que haver arrependimento no seu coração e no meu coração, quando nós fraquejarmos, quando nós pecarmos contra o Senhor e contra o nosso próximo. Então esses profetas foram homens maus da nação de Israel, falsos profetas. Uma parede tão fraca cairá, chuva e vento baterão nela, água nela se transformará em gelo, a saraivada, que diz aqui da palavra, no versículo 11. Uma parede tão fraca cairá. Os trabalhadores que pintaram sobre as rachaduras são culpados. O muro aqui significa Jerusalém. Deus quebraria a parede. Ele a destruía com chuva, com vento e com gelo, granizo, por isso saraivada. Isso significa, amados, terríveis problemas. A ira de Deus seria como uma tempestade que destrói uma parede. Deus destruiria a paz que os profetas prometiam. Isso era como uma pintura na parede. Deus destruiria a cidade chamada Jerusalém. Ele quebraria os muros da cidade quando as paredes caíssem. Deus também destruiria os falsos profetas. Eles não viveriam.
Mas quando nós precisamos estar ligados com o Senhor, como nós precisamos estar atentos a esses falsos profetas que falam muitas coisas que agradam o nosso coração. Palavras bonitas. E no geral ele não fala sobre pecado, arrependimento. Eles escondem isso também. E agora, amados, para encerrar o texto, né, do 17 ao 22, a palavra também às mulheres, as falsas profetisas. Aqui em Israel também existiam as profetisas, que iriam profetizar para o povo também. Do 17 ao 19, né? Tu, ó filho do homem, põe-te contra as filhas do teu povo, que profetizam de seu coração. Interessante aqui, amados, que eles profetizam coisas do seu coração, da sua mente, né? Aqueles que eles acham que vai acontecer e nunca foram orientados pelo Senhor. Irmão, como o nosso coração é enganoso. A Bíblia diz que nosso coração ele é desesperadamente corrupto. E nós precisamos examinar o nosso coração à luz da palavra de Deus. E não a ensinamentos de homens mentirosos, aqui nesse caso também, de homens dos profetas, que se dizem enviados de Deus. Uma palavrinha de nada, irmãos, infla o nosso ego. Quer ver uma palavra que é dura? Arrependa-se dos seus pecados. Muitos acham que não tem pecados. Nós temos pecado, nós cometemos pecados constantemente contra o nosso Deus e contra o nosso próximo. E essa palavra arrependimento está desuso hoje em dia. E principalmente desuso no ensino desses falsos profetas da atualidade. Eles não falam sobre arrependimento. E aqui Deus fala para Ezequiel falar contra essas mulheres. Porque elas estavam conduzindo também o povo pelo caminho errado. Põe-te contra as filhas do teu povo, que profetizam de seu coração. Profetiza contra elas e dize: assim diz o Senhor Deus, ai das que cosem invólucros feiticeiros para todas as articulações das mãos. Havia também mulheres que profetizavam o povo. Elas fingiram falar as palavras do Senhor, mas suas palavras vieram da sua própria imaginação, da sua própria mente. Elas estavam usando todos os tipos de magia. Deus deu a lei por meio de Moisés. A lei diz que as pessoas não devem usar essa magia, conforme em Deuteronômio, capítulo 18, 10 ao 12. Essas mulheres faziam panos para os seus braços. Elas colocaram panos especiais sobre suas cabeças. Elas falavam coisas perversas para o povo. Elas pegaram as pessoas como uma armadilha por sua magia. Elas arruinaram a vida de outras pessoas para o seu próprio lucro. Elas usaram cevada em sua magia. Por esse meio, elas diriam o futuro. Mas tudo isso era o diabo e não era Deus. Elas mentiram. Mas o povo acreditava que falavam de Deus. Que falavam do Deus verdadeiro, mas não. E o poder dessa magia era tal que fazia com que as pessoas morressem. Com efeito, mataram pessoas que não deviam ter morrido. Verso 20 ao 21, para encerrar. Está perto de encerrar. Ao que diz ao 20 e ao 21. Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis aí vou eu contra vossos invólucros feiticeiros. Era algo que eles faziam para encobrir, né? Que eles costuravam os seus feitiços. Com que vós caçais as almas como aves, e as arrancarei de vossas mãos, soltarei livres como aves as almas que prendeste. Interessante isso aqui, amados, esse texto aqui. Acontece hoje na macumbaria, na feitiçaria. Muitos fazendo isso.
fazem macumbas. E aqui os profetas faziam a mesma coisa naquela época. Eles costuravam, né, invólucros ali com seus feitiços para que prendesse as almas do povo. Só que Deus falou o que aqui? Que ia libertar, irmãos. Como nós seremos livres hoje? Como você será livre hoje? Somente através do sangue de Jesus Cristo. É por isso que deve haver em nós arrependimento e fé no sacrifício de Cristo ali na cruz do Calvário. Foi para que eu e você fôssemos livres da morte eterna. Verso 21. Também rasgarei os vossos véus, e livrarei o meu povo das vossas mãos, e nunca mais estará ao vosso alcance para ser caçado, e sabereis que eu sou o Senhor. Deus ia destruir essas falsas profetisas. Ele tiraria os pedaços de pano mágico de seus braços. Ele tiraria os panos especiais, ou seja, o véu de suas cabeças. Em outras palavras, ele tiraria deles o poder de sua magia. Ele libertava aqueles que haviam controlado. Ele salvaria o seu povo. Seu poder é muito maior e incomparável do que o poder dessa magia. Deus mostrará a elas e ao povo que Ele é o Senhor. Ele é o único digno de adoração e o único digno de nós ouvirmos e obedecermos. É isso que nós precisamos, amados. E não obedecer esses falsos profetas que enganam e matam a muitos. Para finalizar, do verso 22 ao 23 do capítulo 13 de Ezequiel, diz assim: visto que com falsidade entristeceste o coração do justo, não o havendo eu entristecido, e fortalecestes as mãos do perverso, para que não se desviasse do seu mau caminho e vivesse. Por isso, já não tereis visões falsas, nem jamais fareis adivinhações. Livrarei o meu povo das vossas mãos e sabereis que eu sou o Senhor. Aleluias! Esse é o nosso Deus que salva o seu povo, que salva o seu remanescente, porém julgará todos esses falsos profetas, assim como ele fez na antiguidade, ele faz hoje também, amados. Ele julgará todos esses falsos profetas que enganam muitos. Sabe por que engana muitos, amados? Que muitos estão atrelados a essa palavra de Deus. Quer apenas coisas boas para si. Essas mulheres profetas, por suas mentiras, aborrecem as boas pessoas. Elas afastaram as pessoas de Deus. Elas encorajaram as pessoas perversas a não abandonarem o seu pecado. Com o resultado, muitas pessoas morreram por terem se virado contra Deus. E para finalizar, amados, Deus faria cessar as falsas visões. Essas mulheres não seriam capazes de profetizar. Elas perderiam o controle sobre as pessoas. Então todas as pessoas saberiam que Ele é o Senhor. É isso que eu e você precisamos. Conhecer mais desse Deus. Para quando vier um profetizando em nome de Deus, nós repreendermos. Nós dizemos, isso não está em sua palavra. Isso é coisa da sua cabeça. Essa visão, esse sonho da sua cabeça e não nada enviado do Senhor. Muitos caem no erro, amado, de ficar apenas ouvir e nunca meditar nesse livro que é bendito, que é sagrado e deve, irmãos. Nós devemos ter em nossa casa, não apenas como enfeite, não apenas como um livro histórico, mas o livro da nossa meditação diária. Porque se nós estudarmos a Bíblia, irmãos, constantemente, nós saberemos quem são esses falsos profetas. Esses enganadores que infelizmente levam muitos para o erro. E a palavra de Deus, amados, vai nos fazermos fortes, sábios e poderosos em Deus. Por isso que ele fala: todos sabereis que eu sou o Senhor. Que eu e você possamos conhecer mais desse Deus. Que Deus possa nos fazermos conhecedores mais da sua palavra. Essa profecia aqui de Ezequiel 13,
É para eu e você ficarmos atentos à palavra do Senhor. Porque muitos vêm apenas para enganar, falar palavras bonitas. Mas nós precisamos, amados, sermos encorajados pela sua palavra. Meditarmos nela, orar, jejuar. Guarda essa palavra, que ela é poderosa. A Bíblia diz que ela é mais cortante do que a espada de dois gumes. Esses falsos profetas e as falsas profetisas foram julgados pelo Senhor. Que Deus guarde o meu coração e o seu coração na sua palavra. Medite esse livro de dia e de noite. E nós não cairemos nas falas desses falsos profetas da atualidade. Que Deus abençoe a sua vida e a minha vida, em nome de Jesus. Deus possa abençoar, possamos ter uma tarde na presença do Senhor. Amanhã teremos uma nova live, outra live com o presbítero Pedro, ou outro irmão. Que Deus abençoe a sua vida. Que você seja encorajado a meditar nesse livro, a ler, a reler esse texto, a meditar, a guardar a palavra do Senhor, para que você seja santo, para que você seja um homem encorajado a cada dia a buscar a santidade. Seja santo, assim como o Senhor é santo. Deus abençoe, em nome de Cristo. Amém.